nosso programa Sempre com Você nessa segunda-feira financeira aqui no nosso programa, na TV Imaculada Conceição. Olha só, gente. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui ao vivo, às 1h45, né? Cada dia com um tema diferente. Só na quarta-feira que a gente começa às 1h30, o programa é um pouquinho mais curto. Nós recebemos o Padre Eduardo para dar uma bênção especial, né? Então, hoje, nessa segunda-feira, Marco Bosa está aqui conosco mais uma vez, né? Falando, encerrando o nosso assunto hoje sobre finanças para casais. E se não ligarem, perguntando mais coisas, né, Marco? Contribui, entre em contato aí, manda mensagem para a gente poder participar, para a gente poder responder suas dúvidas. É verdade. Marco, já vou começar com pergunta logo, né? Porque, assim, dizem que a mulher é mais organizada financeiramente que o homem. Dizem, né? E aí, eu queria saber de você o seguinte, se é fato que ela é mais organizada e que dá muito certo quando o homem, tipo assim, passa o dinheiro lá e a mulher administra tudo dentro da casa. Na minha casa dá certo. Mas assim, eu não conheço... É a Andréia que manda em tudo. Andréia sabe tudo, sabe minha senha, sabe tudo, ela que organiza tudo lá. Mas não existe uma pesquisa formal, pelo menos eu desconheço uma pesquisa formal dizendo que é assim, até porque não existe uma questão genética nesse sentido. Mas tende a ser, assim, na minha família funciona e eu conheço outras famílias que funcionam assim. Mas o principal de tudo é que as duas partes tenham esse entendimento. Quem é mais organizado? Quem tem mais facilidade para fazer o acompanhamento, o monitoramento, né, desse dinheiro, né, e essa pessoa assumir essa função. Mas o importante, acima de tudo, é que esteja organizado, né? Que você saiba quanto realmente entra de renda para a família todo mês, para onde está indo esse dinheiro, e esse tipo de coisa ajuda a tomar melhores decisões. Quando está tudo organizado, está tudo no papel, de alguma forma você consegue perceber, peraí, quanto está sobrando no mês aqui? Quais são os meses que a gente sabe, se tem um histórico disso, que às vezes a gente fica mais apertado. Por que fica mais apertado? Normalmente é janeiro, fevereiro, porque vem ali as contas já da matrícula da escola, material escolar, vem os impostos, IPTU e tal. Se isso está organizado, fica fácil para os dois tomarem algumas decisões. Então, seria melhor, ao invés da gente querer viajar de férias nesse fim de ano, que tal se a gente organizasse para ter férias no meio do ano, nas férias das crianças do meio do ano? Não que isso seja uma regra, mas são sim coisas que eles podem conversar, porque daí a gente faz alguns gastos relacionados com as férias aqui, e o que vai sobrando no fim do ano a gente utiliza para pagar essas contas e não começar o ano apertado, né? Então são coisas que, se tiver organizado, independente de quem faça, né, e tiver esse diálogo, ajuda muito nas tomadas de decisões e evita um monte de briga, né, um monte de discussão. Começar o ano com as contas apertadas, por exemplo, significa que um vai começar a fazer cobrança em cima do outro, de novo, um não descansa, não vamos sair de férias de novo, não isso, não aquilo, não aquilo. Começa a minar, começa a gerar desgaste no casal, começa a gerar, né, um monte de pequenos problemas que não precisaria. É verdade. E a questão de o dinheiro estar sempre junto? Sempre somar os dinheiros? Porque tem situações assim que cada um tem seu dinheiro, tem as contas da casa, divide as contas da casa e o que sobrar é de cada um. Sim, tem assim. Não existe também uma fórmula correta. O que eu prego, assim, tem pessoas que eles têm contas separadas, o homem e a mulher têm contas separadas, e é assim, o que são despesas da casa é X, cada um contribui com um pouco para pagamento daquele X da casa e depois com o seu dinheiro pessoal cada um faz, né, o que quiser. É uma forma de administrar? É uma forma de administrar. Se para os dois ficou bom, beleza. O que eu realmente acredito que seja o ideal, né? Se lá no altar, durante a celebração do matrimônio, foi dito uma só carne, então uma só carne, na minha opinião, usa uma só calça que tem um só bolso, né? E é importante que isso esteja colocado em comum entre os dois. Eu acho ideal, né? Eu gosto de trabalhar assim, eu e minha esposa trabalhamos assim. Por que isso em comum? Porque daí um respeitar os desejos do outro numa boa, né? Eu já usei esse exemplo no programa passado e vou falar de novo. Quando eu venho de uma família que somos eu e mais 2 irmãos, todos homens. Então, assim, pra mim, ir no cabeleireiro, cortar cabelo, essas coisas e tal, na época que eu me casei, custava R$10 pra cortar o cabelo e olha lá, né? Uma vez por mês, né? E olha lá. E aí, depois eu cheguei quando eu me casei,
que a Andréia falou quanto ela gastava com salão por mês. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Né? Mas faz parte daquilo lá, da cultura feminina, de um monte de coisa que tem a ver com ela, né? Com ela estar bem com ela estar bem pra mim, com todas essas coisas. E eu tenho que respeitar isso, faz parte dela. E aquele nosso dinheiro que tá lá, né? Se ela pegar o dinheiro pra ir no salão, tem que fazer parte de tudo isso, eu tenho que entender isso, eu tenho que ser tranquilo para as duas partes. Como tem outras coisas que eu falei, né? Ela acabou de mandar uma mensagem para mim avisando que 2 livros que eu comprei chegaram lá em casa. Né? Eu compro livro, eu gasto uma parte do meu dinheiro com livros, com estudar essas coisas e tal. Né? E tem que ser bem claro para as duas partes, né? Assim, quando eu gasto tudo, eu falo, ela sabe. Né? E essas coisas têm que ser bem conduzidas para o diálogo ter confiança em todas as partes. Né? Ah, é muito difícil. Para nós fica mais fácil assim. Beleza, se for entre vocês dois, o casal conversado, e preferiram trabalhar isso separadamente, tranquilo. Mas eu acredito que juntos fica mais fácil dos dois construir essa Tem até uma visão melhor, né? Essa cumplicidade dos dois, inclusive nas questões financeiras, né? Então aí fica mais fácil da gente ver, peraí, se somar tudo que você ganha com tudo que eu ganho, tirar as despesas, quanto realmente sobra pra gente? Poxa, esse montante maior aqui, realmente é possível a gente construir tal e tal sonhos comuns? É mais fácil do que ficar adivinhando. Quanto será que ela ganha? Quanto será que ele ganha? Será, no meu salário sobra, sei lá, R$300 por mês. Quanto será que sobra no dela? Será que a gente consegue ter 500 por mês para no final do ano a gente fazer uma viagem especial que a gente quer fazer? Fica conversado já, né, Marco? Eu acho que esse é o grande mistério, na verdade, assim, se desvenda esse mistério, na verdade, né, quando os dois conversam, quando os dois têm tudo aberto. Por isso que eu prego que aí, apesar de terem milhares de metodologias que economistas diferentes falam diversas teorias diferentes, eu acredito que juntos, né, dá para construir um casamento mais financeiramente mais sólido. É verdade. Marco, a gente fala dos dois equilibrados, um equilibrado, o outro consumista. E quando os dois são consumistas no relacionamento? Aí fica um espetáculo à parte, né? Não, porque eu conheço casos, por exemplo, de casais que vai fazendo empréstimo atrás do outro, que quer viajar, porque não se conforma, por exemplo, de ter acontecido uma falência, alguma coisa, e ter que baixar o nível. Não se conforma com isso. Dinheiro é uma coisa assim, que é um bem que ele é limitado. Assim, você precisa saber lidar com esse recurso que você tem para evitar problemas. Mas tem gente que não consegue organizar, realmente. Tem gente que não consegue organizar, tem gente que é consumista. E assim, na nossa cabeça, né, toda decisão que a gente toma, em primeiro lugar, ela é emocional. E depois vem a razão para justificar. Você falou isso já há muito tempo, lá no começo, né? Com a gente aqui. Exatamente. Então assim, as nossas decisões são emocionais. E depois a gente arruma um jeito de justificar. Sempre tem uma justificativa para tudo. Então por isso que o ideal, quem é muito consumista, é começar a mudar alguns hábitos, porque provavelmente está vendo, se a minha renda não comporta o tamanho da minha vontade de gastar, né, do meu consumismo aí, né, muito provavelmente são pessoas que estão passando problemas. E principalmente no momento desse, em que se fala de crise, as pessoas segurando um pouco e tal, é importante dar uma repensada, é importante ter uma reserva financeira, né, para passar esse período um pouquinho mais turbulento que a economia está passando e tal. Então o que é importante? Começar a mudar alguns hábitos, nem que seja deixar os cartões de crédito, essas coisas em casa, quando vai sair, etc. Para quando você gostou de uma coisa que você já compraria de imediato, você ter que voltar em casa para buscar o cartão e voltar lá para comprar, só isso já dá tempo suficiente para você raciocinar mais, sair do emocional e deixar o racional agir também um pouquinho. Isso evita já alguns problemas, né? Então são algumas dicas que podem contribuir. Mas a mudança de comportamento, a mudança de hábito é extremamente importante, né? Se eu quero deixar de ser consumista, eu preciso fazer alguma coisa diferente nos meus hábitos de consumo, no meu hábito com dinheiro, né? Nem que seja o deixar de carregar o cartão comigo. E muitas vezes também no relacionamento, um ou outro acaba mudando, né, Marco? Ou se espelhando mesmo, ou no homem ou na mulher, ambos acabam mudando nesse espelho, né?
Eu gastava muito, mas eu vejo que ele é um pouco econômico. Então a ideia é essa justamente, né? Se enquadrar um pouquinho no padrão do outro, não adianta querer forçar, né? Exatamente. Se tem essa parceria forte entre o casal e eles resolvem realmente eles querem realmente construir uma coisa juntos, né? O diálogo vai ajudar a ter esse discernimento. Espera aí, será que eu não posso? Imagina uma pessoa que gosta de consumir alguma coisa, né, exageradamente, coisas que não precisava, né? Um dos dois resolve e o outro é mais contido. E os dois juntos resolvem, vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer esses gastos todos, topa segurar assim, esse gasto tal, que não precisa fazer, para que a gente no fim do ano faça uma viagem especial, sei lá, para Disney, né? Poxa, um objetivo comum que os dois começam a construir juntos ajuda o outro a mudar. Peraí, então eu vou fazer um esforço, vou fazer um sacrifício esse período agora de não comprar tal coisa, determinada coisa que eu costumo comprar sempre, e é mais por consumismo mesmo do que realmente por necessidade, em prol de algo muito mais especial que a gente vai viver juntos lá na frente. Então a construção disso no diálogo do casal, tudo isso, ajuda até a construir momentos especiais, e ao passo que eu começo a experimentar, eu fiz isso 1, 2 vezes, durante esses 6, 7 meses até o final do ano, eu fiz algo nesse sentido e foi bom lá. Poxa, esse novo hábito que eu comecei a desenvolver, que eu comecei a repetir, contribuiu com alguma coisa especial. Então a pessoa tende a manter, porque o resultado foi muito bom, né? A experiência, de repente, de ter viajado os dois para Disney, de ter curtido aqueles dias juntos, por causa de um sacrifício que eu precisei fazer financeiramente lá atrás. Então eu vou manter. Poxa, vamos botar novos objetivos para o futuro, vamos construir algumas coisas legais para frente. É verdade. Marco, e quando, por exemplo, tá todo mundo casado, certinho, né? Cada um com o seu salário, trabalhando, e um deles perde o emprego, Marco? Que isso acontece, né? Acontece às vezes dos dois perderem emprego. Muito comum. Nesse momento de crise, então, a gente sabe que o pessoal tem que segurar firme. Quem tá empregado tá segurando seu emprego, né? Exatamente, e é muito comum. Então, assim, vamos falar em dois casos. Um que antes do acontecido, né, ainda não aconteceu, nenhum dos dois perdeu o emprego. O que é preciso fazer para se isso acontecer no futuro? E falar também se já aconteceu. Se ainda não aconteceu, uma coisa importante é começar a construir o hábito de guardar um pouquinho de dinheiro, separar um pouquinho, para construir o que eu chamo de segurança financeira. Um colchão financeiro para evitar momentos como esse. Seria mais ou menos assim. O que seria o ideal? Você ter guardado pelo menos 6 meses das suas despesas mensais. Uma família que, sei lá, gasta 3 mil por mês para se manter, 3 vezes 6, 18, seria legal ter uns 18 mil guardados. Né? Nossa, tudo isso e tal. Esse seria o ideal. Né? Quanto maior o tempo que você tiver, eu tenho 3 mil guardados, significa que por um mês você conseguiria manter a sua renda mesmo se os dois perdessem o emprego, né? 6 mil por 2 meses, assim por diante. Quanto maior o tempo, melhor, né? E aí cada um vai guardando os pouquinhos e tal. Mas esse colchão de segurança financeira é justamente para isso. Se algo vier a acontecer que atire a renda de um dos dois, né, a gente tem lá um colchão, né, tem essa segurança financeira que mantém a vida do casal enquanto ele está procurando emprego novamente e tal. E por uns 6 meses também, nesse período tem a história do seguro-desemprego, algumas coisas que podem ajudar nesse período, né? Mais a renda lá dá essa tranquilidade. Para quem ainda não tem e já está vivenciando uma situação dessa, tem que começar a repensar os gastos, né? Tem que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, se são 2 carros, para arrumar a situação, abre mão de um carro... Por exemplo, quanto menor o custo fixo que o casal mantém por mês, menor a necessidade, mais fácil de construir poupança. Então imagina assim, 2 famílias, né? Vamos pensar em 2 famílias. Vou colocar assim, que a renda seja de 2 mil para as duas, de 2 mil, e a primeira família desses 2 mil, ele é gasto 500 com moradia, casa, essas coisas, 500 com transporte, outras coisas, 500 com... Né? Então, assim, vamos botar 4 áreas da vida importante, cada área gasta R$500 por mês. Isso significa que
Os 2.000 já está aqui engessado para todas as despesas da família. A outra família, exatamente igual, ganha 2.000, mas eles organizaram a vida para ser um pouquinho mais modesto, para diminuir um pouquinho do custo fixo. Então, para moradia, eles gastam só 400. Para alimentação, essas coisas, supermercado, gastam 400 também. Para transporte, também 400, né? Então, no final, nos 4 itens ali, cada um gasta 400, eles gastam, na verdade, 1.600, sobrou 400 no fim do mês. E assim, com uma apertadinha daqui e uma apertadinha daqui. Os 2 casais, né? Nos 2 casais, teve uma demissão. No primeiro caso, vão se apertar, já está toda a renda espremida aqui, faltou 2.000, já arrebentou tudo aqui. Esse casal de cá, né, que dos 1.600, tem sempre 400 sobrando todo mês. Enquanto está a renda mantendo, esses 400 podem ser utilizados para guardar para o futuro. Quando surge uma situação, eu tiro esses... na verdade, eu tenho 1.600 de despesa mensal. É mais fácil me manter, eu conseguir pagar os 1.600 que pagar os 2.000 todos os meses. Fora o fato com um pouquinho que eu estou guardando. Então, quanto menor o custo fixo eu tiver, mais fácil de eu conseguir poupar e guardar para esse futuro. E eu não estou falando desse custo fixo menor no sentido, eu vou ter que viver ali sem nada, não sei o quê. Não, na verdade o viver com aquilo que te dá qualidade de vida, mas minimizando ao máximo que você precisa de custo fixo. É verdade. Eu acho que tudo tem que ser muito bem, né, pensadinho, e não adianta depois perder o emprego e falar, meu Deus, perdi o emprego, se você não poupou antes, né? Exatamente. Não tem jeito. Vamos dar uma pausa aqui, gente, porque agora eu vou falar da dica de hoje do nosso programa, né? Que são aquelas dicas sempre para você deixar a sua refeição ainda mais saborosa, né? Para você poder economizar também, não é mesmo? E a nossa dica de hoje é sobre o arroz. Olha só, o arroz ele vai ficar muito mais gostoso se depois de pronto você colocar um pedaço de manteiga e misturar com um garfo. Vamos experimentar? Vamos ver como é que fica? Se provar, liga aqui para nós e conta como é que ficou, tá bom? A gente espera sim que as nossas dicas possam de fato ajudar vocês. E hoje nós estamos falando aqui sobre finanças para casais, né? Mais uma vez, né, Marco? Nosso tempo tá acabando, mas eu queria saber assim, e aí, quando as dívidas apertam? Tá tudo bem também, né? Tem essa questão, né? E as dívidas apertam, e aí? Apertou, meu casamento geralmente desestrutura nessa hora, verdade. Né? E assim, quando a dívida aperta, que falta dinheiro, que a pessoa entra naquele modo sorteio que eu brinco, assim, né? Vou sortear quais as contas que eu vou pagar esse mês. Não, assim, misericórdia, né? não pode. Chega numa situação drástica dessa, né? E vai rolando o mês, no mês seguinte, faltou até para pagar a segunda vez, e aí vai chegar um momento que chega o cara lá e corta um serviço, corta energia, corta o telefone, corta isso aqui. Não tem jeito do casal ficar 100% tranquilo, a menos que estejam conversando, dialogando, e isso esteja sendo construído. Eles estão passando por um momento difícil, mas os dois estão sabendo e estão dando o máximo de si. Então, o que fazer? Primeira coisa, dá uma olhada no que tem, já que tem, se está controlado, está dialogando, dá um inventário geral no que tem ali, que pode diminuir ainda mais as despesas, o que pode ser feito diferente para aumentar a renda, né, trazer algum trabalho extra, um bico, alguma coisa que pode fazer nesse sentido, e ver realmente a possibilidade de vender alguns itens que possam contribuir para pagar essas coisas. Normalmente, as pessoas têm em casa produtos, serviços, alguma coisa assim, que não usa mais, que está guardado, que não sei, que não sabe, não mexe para nada, tal. De repente vender esse tipo de coisa também contribui. Mas os dois têm que estar muito bem conversados. Passar por um momento desse de dificuldades tende a, se for bem conversado tudo, tende a fortalecer muito o casal, né? Tende a superar dificuldades, superar momentos de desafios juntos, tende a fazer o casal ficar mais forte, mais unido, né? Para vencer outros momentos maiores, assim. E assim, são coisas que tendem a passar, mas tendem também a trazer um momento para aprendizagem. Se passar um período desse, eu resolvi o problema de dívida e eu voltar aos velhos hábitos que me levaram a me arrebentar financeiramente antes, dá certo, né? Então, assim, tem que passar por esse período e o casal junto tem que aprender com isso para ser melhor, né, nesse sentido. Agora, Marco, tem um livro, só pra gente encerrar, né? Um livro que fala assim, que
casais inteligentes enriquecem juntos, né? Aliás, esse livro, né, virou uma coisa incrível, que todo mundo quer ter, todo casal quer ter. É verdade que os casais inteligentes, eles podem enriquecer juntos, podem mudar uma realidade lá do começo, de como casar, às vezes na pendura e tudo mais, e se tornarem bem-sucedidos? Eu sou totalmente favorável. Gustavo Cerbasi, que é o autor desse livro, é amigo meu pessoal, a gente conversa muito sobre essas coisas e eu acredito plenamente disso, né? Quando eu falo que o maior desafio do casal é dialogar, é porque é junto mesmo, eles precisam conhecer a realidade dos dois, né? Precisam partilhar, precisam estar juntos para falar sobre os momentos bons e os momentos de dificuldade, falar dos desafios, construir objetivos em comum. Então é realmente quando estão juntos que se constrói realmente a riqueza. E não estou falando só riqueza financeira, não. A riqueza do casamento, a prosperidade. Outro dia eu pesquisei o que significa a palavra prosperidade e ele fala de plena abundância em todos os requisitos da vida, desde o financeiro, o material, mas também da saúde, do relacionamento, em todos os aspectos. E para construir um casamento que seja verdadeiramente rico, né, um casamento rico, um casal rico, não é só aquele casal que tem muito dinheiro. Um casal verdadeiramente rico tem abundância de momentos especiais com os filhos, com a esposa, né, em casais, vivem coisas especiais e coisas que às vezes não precisa de dinheiro, né? Um passeio no parque às vezes não precisa de dinheiro, mas você conseguiu organizar sua vida de uma forma que você tem tempo para vivenciar esses momentos com seus filhos, com os amigos, com os familiares, etc. Então, as finanças ela acaba sendo um elo dessa grande corrente que é construída. Mas o casal tem que estar estruturado em todas as áreas da vida, desde o momento do relacionamento com Deus, do relacionamento entre os dois, relacionamento financeiro, relacionamento com os filhos, relacionamento íntimo entre o casal. Tem vários aspectos que precisam ser construídos, né? E isso é a dois, é o exercício diário do matrimônio que vai fazer isso acontecer. E com certeza, se tiver isso nas finanças, que por incrível que pareça é um dos maiores tabus ainda entre os casais, dá para construir um casamento extremamente próspero, feliz, né, e cheio de bênçãos. É o que a gente espera, né, Marco? É isso que eu desejo para todos os que estão assistindo, inclusive aí, né, que vocês tenham a possibilidade de construir isso juntos. Tá certo, Marco. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Te espero daqui 2 semanas. Vai ser uma honra voltar aqui com outro assunto para a gente continuar conversando. E eu queria aproveitar, eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa muito querida e especial que está assistindo o programa, que é a Bia. A Bia é uma amiga nossa das equipes Nossa Senhora, que está passando por um momento de um desafio grande, né? E dar um beijo, mandar um beijão para ela e dizer que nós estamos orando muito por você, né? Que toda a nossa equipe ama muito e está junto com vocês. É isso aí, Deus também faz um papel importante na vida do casal, né, Marco? E vamos colocar aqui a intenção aqui dentro da TV também, para que a gente continue orando por ela. Tá certo, então. Olha só, Bia, então um abraço para você. Força, viu? Oração sempre, joelho no chão. Deus não resiste a um coração dobrado, nem um joelho dobrado, viu? Nós vamos para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho, a Ada Montonioni estará aqui com a gente com as notícias de hoje. Você não sai daí, não muda de canal. Ainda é tempo de voltar, tantas marcas. Não se prenda ao que passou, a